amado. Às vezes muitos não têm esta coragem de sair para como mandamento de Jesus. Mas estamos felizes que nesta tarde encontramos homens e mulheres de coragem para enfrentar ou para oferecer a sua casa, o seu pátio, para que o Evangelho do Senhor Jesus fosse proclamado mais uma vez neste lugar lindo e maravilhoso. Pois bem, meus amados, queremos que o Espírito de Deus nos prenda a esses versículos aqui de forma maravilhosa. Nesse texto que nós temos lido aqui, meus amados, muito lindo, que fala que todo aquele, pois que escuta as minhas palavras, todo aquele que escuta as minhas palavras. Quem está dizendo aqui? Não é Pedro, não é Paulo, não é João, também não é Maria. É o próprio Jesus que está dizendo. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Porque tem muitos que adoram ouvir a palavra de Deus, mas não têm um compromisso com o Evangelho. Não tem o interesse no Evangelho. Mas precisamos ouvir o Evangelho e praticar. Hoje, talvez, a palavra Evangelho ou a palavra cristão tem se tornado rotineiro. A palavra evangélico. Muitos dizem que são evangélicos, mas não é sal da terra, como a Bíblia diz. Não é a luz do mundo. Não pratica um verdadeiro evangelho para que alguém possa olhar nele ou olhar nela e dizer, na verdade, ela é uma verdadeira evangélica. Hoje se tornou moda ser evangélico, mas não tornou moda o compromisso com o evangelho. Olhar nele desde o seu exterior até e de verdade ele é um evangélico, porque as suas atitudes, o seu comportamento, as suas vestes me diz que ele ou ela é um evangélico. Todo aquele que ouve, escuta, Jesus diz, as minhas palavras. Quais são elas? Essas que estão aqui. E pratica. Que coloca em prática o ensinamento do Evangelho. Não apenas como é dizer para os outros, eu sou um evangélico. Parabéns, já é alguma coisa. Mas precisamos ser na verdade. Como Nicodemo disse que era evangélico. Também ele disse, eu conheço a palavra. Mas Nicodemos não era nascido de novo. E Jesus bateu bem na sua área e disse, necessário vos é nascer de novo. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que ouve e coloca em prática as minhas palavras, não é de Pedro, é de Paulo, é de Maria, mas a palavra de Deus, e as pratica, é semelhante a um homem prudente. Com certeza, nesta tarde estamos aqui na casa de um homem prudente, o aniversário de um jovem prudente, porque com certeza ouviu o Evangelho,
e está aqui com a camisa abotoada até em cima, como se dissesse: eu sou evangélico. Não porque somos melhores do que os outros, mas que a Bíblia ensina que devemos entrar pela porta e seguir o que está escrito. Porque se aquele que se diz justo morrer e não se salvar, ai do ímpio no seu caminho. E Jesus está dizendo assim: eu vou dizer para vocês que aquele que escuta é aquele que guarda e coloca em prática. Não, eu já sou crente também. Crente até a Bíblia diz que o diabo também é, mas ele não pratica. O inimigo crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele é crente também, mas ele não tem compromisso com o Evangelho. E nesta tarde Jesus nos cobra mais uma vez: tenhamos compromisso e responsabilidade com o Evangelho de Jesus. Ele diz assim: o que ouve e o que pratica o Evangelho é semelhante a um homem prudente, que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a chuva, mas ele estava edificado a sua casa sobre a rocha. E quero vos dizer nesta tarde, pelo Espírito de Deus, que todos nós somos construtores de uma casa. Todos nós somos construtores de uma casa. E esta casa é o meu tabernáculo. E esta casa é o teu corpo, que a Bíblia chama de templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pelo menos precisa ser. Queira ou não queira, você precisa assumir a responsabilidade de um construtor de uma casa, que somos a minha e a sua. E aos evangelhos, a Bíblia diz que a rocha é Jesus. E Paulo diz que foi a rocha. A Bíblia diz que a rocha que os edificadores rejeitaram, mas ela veio a ser a principal pedra angular da esquina. Jesus é chamado de rocha na sua palavra. Há pessoas que vivem como se não morresse. Estão construindo casas nesta terra como se vivesse para sempre aqui. Aleluia. Há pessoas preocupadas com a sua casa somente por um tempo aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos o outro texto, Jesus no Sermão da Montanha. Ele diz: olha, agora aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, e não cumpre, e não tem responsabilidade com o Evangelho, é semelhante a um homem também que construiu a sua casa na areia. E os dois parecem. Quem sabe você olha para uma casa bonita, as duas são iguais. Um santo, um justo com um ímpio parecem. Dois homens parecem, duas mulheres parecem. Mas tem uma coisa, uma diferença. Um constrói na sua casa pensando no futuro, e outro constrói pensando no presente. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Há pessoas que ele vive aqui como se não morresse. E o homem é o único animal da terra que sabe e tem certeza que vai morrer, mas não prepara. Dificilmente. Edificado a sua casa somente aqui na terra. Escuta aqui. Eu e você devemos a preparar alguma coisa quando nós estamos vivos.
construir para a nossa casa celestial. Precisamos ser um tabernáculo construído em Jesus, em quem você está com. Quem você tem firmado a sua fé? Se é que você tem. Em quem tu tens firmado a sua crença? Se é que tu tens alguma crença. Aleluia. Que tipo de construção tu tens construído a sua casa? Um dia você vai precisar de esconder dentro da tua casa e dizer: Senhor, eu não posso mais suportar, mas eu preciso dela. O momento que você não terá mais casa e não dará tempo para construir outra, porque o tempo se chama hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia nos informa de Lucas, no capítulo 12, um homem que estava edificando a sua casa só para ficar aqui. Vou comprar um carro, vou aumentar minha terra, vou fazer isso, vou fazer investimento maior, vou comprar mais gado, vou formar mais pasto. Como se vivesse eternamente aqui. Igreja é para o último plano. Bíblia eu não preciso. Cantar também não. Pregar muito menos. Orar também não. Porque é ruim demais. Porque construir casa sobre rocha precisa preparo, precisa influência, tem dificuldade. Porque a salvação é de graça, mas exige compromisso. Muitos dizem assim: eu quero levar a minha vida de qualquer maneira, porque é mais fácil. Mas tem uma coisa, é pedregulho, não tem firmeza. Eu não quero ter compromisso com o evangelho, porque é mais fácil. Não precisa de orar, não precisa de ir na igreja, mas o dia que morre vai. Aí pega 4 no caixão, vai levando bacana. Vai levando ele. Mas temos que preparar nossa casa hoje. Aleluia, Jesus. E agora? E dizer: Senhor, aqui está um homem que não tem muita coisa na terra, mas aqui está, Senhor, um homem ajoelhado diante da tua presença. Quando o Senhor, a morte, o terror da morte bater na minha porta, Senhor, eu sei que eu entesourei alguma coisa para o futuro, onde o Senhor está guardado. Onde a pressa, diz a Bíblia, e nem a ferrugem consome, e nem um ladrão rouba, porque está guardado nas mansões celestiais. Assim um homem que edifica a sua casa em Jesus Cristo. Oh, glória a Deus.